provado do seu amor. Nós temos provado da sua fidelidade. Nós sabemos, temos a convicção de que a sua palavra não muda. A sua palavra jamais passará. Ela permanecerá. Ah, Pai, nós te damos graças, Senhor, porque estamos aqui reunidos numa só fé. Nós estamos aqui para prestar culto a você, para dar a Ti aquilo que você é digno, de toda adoração, da nossa rendição. Obrigada, Senhor, porque temos um lugar para congregar. Obrigada por esse lugar. Obrigada, Senhor, porque você nos ajuntou para melhor e não para pior. Nós sairemos daqui melhores, mas nós queremos dar a você tudo que você é digno de receber. Em nome de Jesus, em nome de Jesus nós te amamos, Senhor. Nós levantamos as nossas mãos nesse dia, rendendo graças a você. Você pode achar em nós corações gratos. Você pode achar em nós, Pai, corações rendidos a você. Você pode achar em nós verdadeiros adoradores que adoram a Ti em espírito e em verdade. Obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada, Senhor, por sua fidelidade. Obrigada, Senhor, por sua bondade. Você pode levantar a sua adoração a Ele. Aleluia. Obrigada, Senhor. Até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos guardou. O Senhor continuará nos preservando, preservando os nossos, preservando a nossa saúde. Ah, Senhor, como nós te amamos. Como nós te amamos. Como nós te amamos. Te amamos, Senhor. Você é o motivo de estarmos aqui. Você é o motivo da nossa alegria. Você é a razão do nosso culto. Oh, aleluia. 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 Boa tarde, irmãos. Graça e paz. Você pode se sentar um pouco. Que coisa maravilhosa estarmos reunidos aqui para adorar o Senhor. Amém. Você se alegra por ter um lugar para congregar? Eu me alegro demais. Amém. Então eu queria dar as boas-vindas a você. Que bom que você está aqui. Eu queria que você falasse com a pessoa que está do seu lado. Que bom que você está aqui. Que alegria ter você aqui para cultuarmos ao Senhor juntos, como família que somos. Amém? Glória a Deus. Eu queria saber quem esteve aniversariando essa semana, ou que está aniversariando hoje, aniversário de nascimento, novo nascimento, casamento. Amém? A gente quer só um motivo para orar por você. Só o Elias? Amém. Você pode estender as suas mãos para ele. Vamos orar pela vida dele, esse irmão precioso. Pai, nós te damos graças pela vida do Elias. Declaramos sobre ele, Pai, aquilo que você tem para manifestar nessa estação. Obrigada, Senhor, por ele desfrutando de tudo. Obrigada, Senhor, por você localizando ele onde você deseja encontrá-lo. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, por essas bênçãos que você tem reservado para ele, alcançando a vida dele e toda a sua família. No nome de Jesus. Amém, amém. Uma salva de palmas para ele. Aleluia. Agora a gente vai assistir o nosso Verbo News. Amém, gente? Fica atento. Dia 24 de março, culto de celebração. E está começando mais um Verbo News. Aqui você fica por dentro de toda a nossa programação. Então fique ligado para não perder nada. Amanhã começam as aulas da matéria Autoridade do Crente com o pastor Fábio Henrique. E você é nosso convidado especial. Essa matéria estará aberta ao público. Aproveite essa oportunidade única para ter uma experiência rema e conhecer a vontade de Deus para a sua vida. As matrículas para a turma desse ano ainda estão abertas.
Passe na secretaria e garanta já a sua. Na terça é dia de Verbo em Casa. O VC é o momento perfeito para nos reunirmos com nossos irmãos, termos um tempo de comunhão, estudo da palavra e edificação. E você, já está participando de algum grupo? Ainda não? Então eu quero te convidar a encontrar o grupo mais próximo da sua casa e se envolver. Você não pode ficar de fora dessa visão. A noite mais avivada da sua semana é na nossa Quinta Viva, um culto para você desfrutar do sobrenatural e ser surpreendido por Deus, com a palavra poderosa que vai mudar a sua vida. Venha com grandes expectativas e traga alguém com você. A nossa igreja recebeu uma profecia em 2021 de que seremos como um farol para a nossa região. Assim iniciamos a primeira fase do Projeto Farol e estamos empenhados na aquisição do terreno onde nossa nova sede será construída. Seja um cooperador do que Deus está realizando em nossa cidade. Garanta já o seu tijolinho ou a camisa do Projeto Farol. Assim você vai acelerar a construção dessa grande obra. Ou então, contribua através do Pix teresinaeroporto@verbodavida.com. Visite o nosso stand e seja investidor dessa visão. Sua generosidade constrói essa grande obra. Hoje queremos te indicar o livro Como Manter a Cabeça no Lugar neste Mundo Louco, do autor Rick Renner. Vivemos em um mundo em que muitas ideologias contrárias à palavra têm se levantado com força em nossa sociedade, mas nós, como filhos de Deus, nos levantaremos como uma luz para essa geração. Este livro vai te ajudar a permanecer firme nos princípios da palavra, ainda que no mundo existam muitas influências erradas e muitos pensamentos enganosos. Você vai permanecer inabalável. Passe no Verbo Shop e garanta já o seu. O Verbo News termina aqui, mas você pode continuar conectado com a nossa igreja pelas redes sociais. Tenha uma semana abençoada e até mais! Você está por dentro de tudo? Toda a nossa programação está aí no Verbo News. Se você tiver alguma dúvida, passa lá no nosso Instagram e colhe mais informações. Gente, eu queria só reforçar um aviso. As matrículas do Rema continuam abertas, amém? Então, amanhã nós daremos início a uma nova matéria, Autoridade do Crente. Essa matéria vai ser dada pelo nosso pastor, Fábio Henrique, pastor e professor do Rema. Vai ser maravilhoso. Então, convida pessoas, né? Essa matéria também está aberta, né, ao público. Então, convida pessoas, as pessoas que desejam saber mais do Rema, o que é ensinado. Então, convida essas pessoas, seus amigos, seus vizinhos, traz para cá. Eu tenho certeza que ele sairá daqui alcançado por essa palavra. Amém, gente. Glória a Deus por isso. Então, eu queria só dar uma justificativa, né? Você deve estar sentindo falta do nosso pastor, da SAMES, do corpo ministerial da nossa igreja, né? Essa semana nós tivemos a reunião anual de pastores e diretorias, e eles estão lá. Na verdade, eles já estão retornando, estão em viagem, mas essa reunião acontece anualmente, e eles estavam lá nesse tempo, né, desfrutando de tudo aquilo que tem reservado, né, dentro do Ministério Verbo da Vida, e eles chegarão aqui a esse lugar cheio de bênçãos, cheios de novas unções. Eu creio, Pai, eu creio mesmo naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas através daquilo que aconteceu lá. Amém? Glória a Deus por isso. Então, eles já estão retornando, graças a Deus. E eu queria conhecer agora quem está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém nos visitando? Pela primeira vez na nossa igreja, você chegou aqui, foi convidado e está aqui recebendo de uma porção. Amém? Não tem ninguém? Irmãos, tem alguma coisa errada. A gente precisa convidar pessoas. Eu tenho certeza que você tem recebido uma palavra poderosa nessa igreja e as outras pessoas, elas precisam receber também. As pessoas precisam ser afetadas por aquilo que a palavra, somente o Senhor e a sua palavra podem fazer. Amém? Então, chama pessoas para esse lugar, né? Certamente elas vão ser alcançadas, terão suas vidas transformadas, assim como a nossa foi. Amém? Então, a gente vai agora para um momento muito especial do nosso culto.
é um momento de dízimos e ofertas. É o tempo que a gente reserva para dar ao Senhor, devolver ao Senhor aquilo que Ele fez chegar nas nossas mãos. Eu sei que você não tem sido desamparado. Eu sei que o nosso Deus é bom e Ele jamais nos deixará faltar coisa alguma. E tudo aquilo que tem chegado aos nossos celeiros, né, às nossas contas bancárias, é o Senhor quem faz chegar. Irmãos, Deus é muito fiel. Deus é muito fiel. E eu queria que você abrisse lá a palavra em Lucas, no capítulo 8, no versículo 15. Lucas 8,15. E diz assim. Você já deve conhecer, né, a parábola do semeador. Mas esse versículo diz assim: aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, estes frutificam com perseverança. Irmãos, a palavra de Deus diz que o Senhor dá semente a quem semeia. Diga, o Senhor dá semente a quem semeia. Você é um semeador? Amém. Então, o Senhor dá semente a quem semeia. Então, isso me leva a crer que o Senhor é a nossa fonte de sementes. Quem está precisando de sementes? A semente é para ser semeada. Amém? Então, o Senhor é a nossa fonte de sementes. Mas o Senhor só é a nossa fonte se a gente semear. Se a gente não quebrar princípios. E esse é um princípio básico, irmãos. Quando a gente semeia, a gente colhe. E o Senhor será para sempre a nossa fonte se a gente tiver essa prática de semear, de não descumprir princípios. Amém? Então, quando eu leio sobre isso, quando eu medito sobre isso, eu entendo. O Senhor só pode ser a minha fonte se eu cumprir aquilo que Ele disse na sua palavra. O Senhor é a sua fonte? Amém. Então, eu creio que todos nós cumprimos princípios. É como uma lei de trânsito que é estabelecida e quando eu quebro, eu estou desprotegida. Se eu avanço o sinal vermelho, certamente eu estou desprotegida. É o Senhor quem me dá as consequências? Não. São as minhas atitudes. Por causa das minhas atitudes, escolhas, decisões erradas, eu colho consequências. Mas quando eu decido olhar para a palavra, como a Bíblia fala lá em Lucas 8,15, né? A semente que caiu na boa terra são aqueles que ouviram de bom e reto coração, reteram a palavra, retiveram a palavra, e estes, sim, frutificaram com perseverança. É uma prática. Diga, é uma prática. Então, continua, irmãos, vale a pena. Vale a pena cumprir princípios. Quando eu cumpro princípios, eu estou protegida. Amém? Então, eu queria que você sondasse aí o seu coração. O dízimo é do Senhor, a gente sabe exatamente o que dá, é 10% daquilo que chega nas nossas carteiras, nas nossas contas bancárias. Então, sonda o teu coração acerca da oferta, acerca da semente, mas faz isso de bom e reto coração. Amém? Então, se você vai fazer isso por meio de dinheiro em espécie, nós temos alguns envelopes aí à frente da sua cadeira, ou então, para quem está na frente, está aí na sua cadeira. Coloca o seu dízimo e a sua oferta. Nós também temos o Pix da nossa igreja, que está aparecendo aqui no telão. Tem o QR Code, é o nosso CNPJ, você pode estar fazendo dessa forma. Nós temos também as nossas tesoureiras que estão lá atrás, com as maquinetas de cartão de crédito e débito. Você pode estar lá fazendo a sua oferta e o seu dízimo. Irmãos, não faltam maneiras de você cumprir princípio. Não faltam maneiras de você cumprir princípios. Agora você ficou mais triste, né? Mas não faltam maneiras de você cumprir princípios. Glória a Deus. E você que está acompanhando a gente pelo YouTube, você também pode semear, você também pode cumprir esse princípio de ofertar, de dizimar, por meio do QR Code que está aparecendo ali. Tem o Pix também na sua tela. Mas não deixa de fazer isso, não deixa de cumprir esse princípio, não deixa principalmente
de ver o Senhor se manifestando poderosamente na sua vida, porque você decidiu fazer o que é certo. Amém? Eu queria a maquineta, por gentileza. Eu vou fazer hoje no débito. Então, separa aí teu dízimo, separa a tua oferta. Aleluia. Essa não é uma pausa do nosso culto, mas é um tempo de adoração ao Senhor também. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Você está pronto? Então vamos orar? Feche seus olhos. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque nós podemos semear na tua casa, semear no seu reino, e nós veremos os frutos de cada semente que nós plantamos aqui. Obrigada, Senhor, porque teu reino está expandindo. Essa palavra vai chegar nos 4 cantos dessa cidade, nos 4 cantos desse estado, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor, porque você é a nossa fonte. Você é a nossa fonte de sementes. Jamais faltará coisa alguma. Nós sempre teremos para dar. Nós sempre teremos para nós e para outros. No nome de Jesus. Amém. Sai do seu lugar, vem semear. Eu vejo a chuva regando minha semente, é sobrenatural de Deus, chegando de repente. Eu vejo a chuva regando minha semente, é sobrenatural de Deus, chegando de repente. Fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, tu és Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou o meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom.
eu cantarei da bondade de Deus. Aleluia. Você pode cantar isso mais uma vez com todo o seu És coração. fiel em todo tempo. Obrigada, Pai. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, Pai, nós estamos aqui, Senhor, para te adorar, para te honrar, para dizer que o Senhor tem liberdade no nosso meio, Pai. Espírito Santo, que o Senhor cumpra a tua vontade no nosso meio, em nome de Jesus. Que seja segundo o teu coração, Pai. Eu falo agora com toda resistência no mundo do Espírito. A tua palavra eu declaro caindo por terra, em nome de Jesus, Pai. Olhos do entendimento abertos, escamas espirituais caindo agora, em nome de Jesus. Eu repreendo toda frieza, toda mornidão, tudo aquilo, Pai, que quer fazer com que as pessoas retrocedam ou julguem segundo a carne. Em nome de Jesus eu declaro caindo por terra, Pai. Obrigada por um ambiente livre. Você pode levantar as suas mãos. Diga assim: esse ambiente é livre para que eu receba da influência do Espírito. Eu não irei colocar nenhuma resistência no meu coração. Espírito Santo, você tem liberdade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia. Obrigada, gente. Aleluia, queridos. Graça e paz. Vocês estão bem? Então, meditando sobre um tema, né, um título para essa mensagem, eu pensei um título que talvez resumiu bem, porque a gente vai falar de várias facetas de um mesmo tema, que seria livres da influência do diabo. Você pode dizer isso comigo? Diga: eu sou livre da influência do diabo. Amém. Eu gostaria que você começasse abrindo comigo lá no livro de Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10. Aleluia. Efésios 6, 10 vai nos falar, né? O apóstolo Paulo está falando aqui à igreja. E ele diz assim, olha: concluindo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto nossa luta não é contra seres humanos. Você pode dizer isso comigo? Diga: minha luta não é contra seres humanos. E ele continua: e sim contra principados, potestades, dominadores ou príncipes das trevas nesse sistema mundial, contra forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Eu creio, querido, que você, como um cristão, já tem essa consciência de que o mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse mundo físico que nós podemos ver. Sabe que o mundo espiritual é mais real do que essa cadeira que você está vendo, do que a mim, né? Que você está aí vendo, do que essa pessoa que está do seu lado. De fato, a Bíblia nomeia aqui uma série de tipos, né? De espíritos malignos que a gente pode entender melhor no livro A Igreja Triunfante. Se você ainda não leu esse livro, eu te recomendo ler, porque é essencial para nós como cristãos. E como cristãos, verbos da vida, se você ainda não leu, algo de errado não está certo. Você precisa ler esse livro, amém? E o irmão Kenneth Hagin, ele vai discorrer a respeito, né, desses espíritos malignos listados aqui. E uma experiência pessoal com o próprio Jesus. Jesus vai explicar para ele que aqui são classes de demônios numa ordem crescente de poder ou de domínio. A gente não vai se atentar a isso essa noite, eu só estou te dando uma deixa para você ter curiosidade para estar lendo esse livro. Mas isso nos traz a real noção de que o mundo de Satanás, o reino do diabo, ele é muito organizado. Vocês estão aqui? Então, o mundo espiritual, ele é muito mais real do que esse mundo físico. E existem, de fato, influências malignas por trás de pessoas. Às vezes, a gente lida com situações na família ou situações no trabalho,
Coisas que se levantam e a gente pensa que aquilo é natural. Mas a gente precisa pedir entendimento e clareza da parte do Senhor para saber que muitas vezes existe ali uma influência espiritual maligna por trás de pessoas que têm se levantado nesses diversos ambientes para nos atacarem. Amém? Essa palavra ciladas, né, como ele diz aí no versículo 11, olha, para vocês poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Ela significa metodeia, que significa artimanhas, astúcia, artifício ou procedimento para levar alguém ao engano. E quando a gente destrincha essa palavra, meta é com e odus estrada, ele está dizendo então que o diabo age com uma estrada. Diga, o diabo, ele tem uma estrada. Ele não tem várias estradas, ele não tem vários caminhos, ele não é muito inteligente. Ele vai operar apenas através de uma estrada, de um caminho que é através da mente do homem. Amém? E ele continua do versículo 13, por esse motivo, vesti toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau. E havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Você percebe que o apóstolo Paulo, ele diz, olha, vista toda a armadura de Deus, para que você possa saber como proceder no dia mau. Ele não diz, olha, quando chegar o dia mau, quando as circunstâncias se levantarem, quando as coisas ruins te pegarem, você vai estar lá de surpresa e você vai correr para colocar a sua armadura. É isso que ele está dizendo? Não. Nós precisamos nos vestir antes. Diga, eu preciso estar preparado muito antes. Sabe, querida, é por isso que pessoas, quando circunstâncias infelizmente se levantam na vida delas, pessoas acabam esfriando, se desviando ou saindo da igreja. Porque infelizmente o dia mau se levantou e elas foram pegas, como o ditado diz, de calças curtas. Elas foram pegas de surpresas, mas certamente, querido, você não será pego de surpresa, porque você está sendo ensinado hoje. Se você nunca ouviu a respeito disso, se você nunca foi ensinado, você está sendo ensinado hoje a como se revestir dessa armadura de Deus. E quantos de nós não conhecemos pessoas com grande potencial em Deus, pessoas que você pensa, poxa, fulano poderia estar aqui do meu lado. Mas, infelizmente, por conta de uma circunstância ou uma ideia errada, como a palavra fala, um dardo inflamado do maligno, chegou até a mente daquela pessoa, aquela ideia que parecia pequena foi crescendo e aquela ideia que é uma mentira, na cabeça daquela pessoa se tornou uma verdade, a ponto dela se esfriar, a ponto dela se afastar. Quer ver uma mentira do diabo? É quando as pessoas passam por um problema e dizem, a igreja não liga para mim, as pessoas não me amam, o meu pastor... minha liderança não me entende. Sabe que são artifícios, são pequenas coisinhas que o diabo levanta para tentar nos distrair. São pequenas coisinhas, setinhas, coisas disfarçadas, que se nós não tivermos cuidado, vão acabar ganhando espaço na nossa mente e descendo para o nosso coração. Amém? Você está aqui? Então, nós precisamos estar prontos, estarmos vestidos com essa armadura antes mesmo desse dia mau. Versículo 14, continua lá. Ele diz, olha, estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade. O que é esse cinto da verdade? É a verdade da palavra. Sabe que um cinto, ele funciona como um objeto de sustentação. Eu hoje não ia colocar esse cinto, né? A Arthur disse, tá tão assim... tão direto assim, coloca um cinto, que ele me dá essas dicas, né? Coloca um cinto, e aí eu coloquei esse cinto, e eu coloquei o cinto, não foi nem pensando na roupa, eu lembrei, eu vou botar o cinto para servir de sustentação para aquele microfone lá. Então o cinto, ele segura a calça, ele segura o microfone, assim como a palavra, querido, serve de sustentação na nossa vida, serve de sustentação para segurar todo o restante daquela armadura que está em nós. Amém? E a pergunta é, o que tem te sustentado no dia mau? Será que são aquelas palestras coaching que tem te sustentado no dia mau? Será que são frases bonitas no Instagram? Será que é aquele Instagram de autoajuda que você segue que tem te sustentado no dia mau? Porque isso não é o cinto da verdade. A palavra fala que o cinto da verdade é um apetrecho deixado por Deus, é a própria palavra, é a própria verdade da palavra. Amém? E ele continua, olha, vestindo a couraça da justiça. Esse peitoral, essa couraça, é aquilo que está mais visível, né? Você lembra lá do Super-Homem?
Quando ele lá está nas cenas, eu não gosto muito de filme de super-herói, mas tem uma cena, né, que ele abre assim a camisa e mostra aquele peitoral com aquele símbolo. Então, o símbolo, né, essa couraça de justiça é o que vai à nossa frente, mostrando a nossa posição em Deus, ou a nossa consciência de santos, de justos, né? Por isso que ele fala, olha, a couraça da justiça. É a capacidade de estarmos justos diante de Deus, de podermos, como a palavra diz, nos achegarmos confiadamente ao trono da graça para recebermos socorro no momento oportuno. Amém? Calçando os vossos pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Sabe que essas setas inflamadas, eu lembrei muito daqueles filmes, né, em que você tem filmes da era medieval, que aqueles guerreiros, né, soldados lançam aquelas flechas inflamadas, ou seja, com fogo, e às vezes está bem distante, né, eles vão, por exemplo, atacar uma comunidade, e apenas uma setinha daquela, quando ela está pegando fogo, ela cai em cima, quem já viu uma cena dessa, cai em cima de uma casa lá com um teto de palha, e aquilo ali se alastra rapidamente. Assim é a forma que o diabo age, é por meio de um caminho, é apenas uma pequena informação, mas que é capaz de nos incendiar, é capaz de colocar a nossa cabeça em chamas se nós não tivermos cuidados em manter nas nossas vidas essa arma poderosa que é a armadura de Deus. Amém? Usai igualmente o capacete da salvação, no versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus saindo das nossas bocas contra as investidas do diabo, que vai apagar esses dardos inflamados do maligno. Amém? João 8,44, você não precisa abrir, mas a Bíblia vai falar de um versículo que com certeza você conhece, que é a respeito do caráter do diabo. Vós pertenceis ao vosso pai, o diabo, e quereis realizar os desejos do vosso pai. Isso aqui é Jesus falando para os fariseus. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se apoiou na verdade, porque não existe verdade alguma nele. Quando ele profere uma mentira, fala do que lhe é próprio, pois é um mentiroso e pai da mentira. Diga assim, o diabo é um mentiroso e pai da mentira. E certamente, querida, até um ímpio sabe disso. E a questão não é saber que o diabo é mentiroso ou não. Não é saber que o diabo tem um caráter bom ou não, porque isso todo mundo já sabe. A questão é nós aprendermos a identificar quando é ele falando. E eu quero te dar uma dica de que muitas vezes não, todas as vezes que circunstâncias ruins se levantam, pode ter certeza que sempre tem um acréscimo do diabo no sentido daquele que você está vendo. Amém? Então, diante de um sintoma, de um diagnóstico, sempre há um acréscimo do diabo. Às vezes você tem um pequeno desentendimento, quem é casado aqui, né? Às vezes tem um pequeno desentendimento, uma discussão um pouco fora do normal, e talvez se levantem pensamentos na sua mente de, eita, teu casamento não vai muito bem. Rapaz, isso aí é sinal de uma separação. Sabe, coisas pequenas que ganham um volume muito grande na mente das pessoas, porque essa é a forma que o diabo atua. Às vezes o mês vai chegando até o final e parece que vai sobrar mês no final do dinheiro, não é assim? Mas o diabo vai estar então acrescentando aquela informação, não vai dar. Rapaz, você trabalhou esse mês todo, você se organizou, mas vai faltar. E aí você vai fazer o quê? Pequenos questionamentos, pequenas setas, de fato, como a palavra fala, né? Setas inflamadas do maligno. Então, quando um sintoma chegar até o seu corpo, você pode lembrar e rebater isso com a palavra e dizer, o diabo é mentiroso. A gente pode dizer isso? Sabe, quando pensamentos de derrota se levantarem, o que é que você vai dizer? O diabo é mentiroso. Quando pensamentos de baixa autoestima se levantarem, o diabo é mentiroso. Você não é inteligente. Você não vai dar para nada. Pegou a tua família, vai pegar em você. Você é um perdedor. Você é pobre, miserável, não tem chamado. Ninguém te ama. Ninguém se importa com você nessa igreja. Você não tem amigos. Amém? Queridos, são coisas pequenas que você precisa aprender a rebater pela palavra. Você só precisa conhecer um versículo. Você não precisa conhecer toda a palavra de Gênesis e Apocalipse e declarar aquilo ali de uma vez só. Um versículo é suficiente para desfazer as obras do diabo na sua vida. Amém?
essa palavra diabo, ela vem do grego diabolos. E dia, né, dividindo essa palavra, dia significa penetração e balo significa atirar alguma coisa. Então, isso nos traz uma ideia de uma ação repetitiva de atingir alguma coisa, vez após vez, até que seja completamente penetrado. Amém? Você pode dizer isso comigo? Ação repetitiva de atingir alguma coisa, até vez após vez, seja completamente penetrado. Você encontra isso, que é outro livro que eu vou te recomendar, de Rick Renner, O Caminho para a Saúde Mental. Eu perguntei para a Jaciara, ainda não está tendo aqui, mas vai chegar em breve. Amém? Adquira esse livro. E aí, olha que coisa interessante. Muitas vezes a gente teve que lidar em um determinado momento da nossa vida com alguns pensamentos de algumas coisas dessas que a gente declarou hoje aqui na contra, né? Algumas dessas coisas que eu declarei aqui essa noite. E aí você acha que está tudo resolvido. Meses passam, anos passam e de novo vem aqueles mesmos pensamentos. De onde é que vem isso, querido? Se não de uma influência do diabo. Se não de algo que tem te rondado. Rapaz, se eu não peguei ele naquela vez, eu vou tentar pegar agora. O cenário de agora na vida dele está se levantando muito parecido com aquela coisa de anos atrás. E eu vou tentar trazer para a mente dele de novo agora. Porque o diabo ele tem essa característica. Sabe o ditado, querido? Água mole em pedra dura. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E o diabo é essa água mole. E nós somos essa pedra dura. Só que a gente tem que se revestir. Essa pedra dura não pode ser só uma pedra. Senão, de tanto bater, aquela mesma informação um dia vai ganhar espaço e vai penetrar na nossa mente. E é por isso que nós temos que resistir ao diabo, como a palavra diz. É por isso que nós precisamos estar revestidos com essa armadura de Deus. Você está entendendo isso? Você pode dizer, eu tenho a mente de Cristo? Eu tenho a mente de Cristo. E eu gosto porque Deus é tão maravilhoso, queridos, porque Ele nos mostra quem é o diabo. Ele nos mostra quais pensamentos são realmente de Satanás e quais são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Porque a palavra diz que os pensamentos de Deus são de paz e não de mal. Tudo aquilo que está fora da paz e tudo aquilo que tem um caráter de mal, certamente não vem de Deus. Certamente é do diabo. Então os pensamentos dele são de paz e não de mal. E a Bíblia ainda complementa que é para nos dar o fim que deseja o nosso coração. E ele, além de dizer o papel do diabo, além de dizer os pensamentos e planos do diabo, deixar claro quais são os pensamentos dele mesmo a nosso respeito. Ele nos dá uma alternativa. Olha, se é de você estar pensando em coisa ruim, deixa eu te ensinar o que é que você pode pensar. Filipenses 4:8, você pode abrir lá? Filipenses 4:8. Ele vai dizer, olha, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo o que for honesto, tudo o que for justo, tudo o que for puro, tudo o que for amável, tudo o que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, nisso pensai. E a minha pergunta é, essas coisas que você tem pensado, tem essas características? Essa coisa é amável, é pura, é justa, é honesta? Essa coisa tem boa fama? Se essa coisa fosse exposta hoje, se tivesse assim um balãozinho na cabeça de cada um de nós, essa coisa tem boa fama? Essa coisa é honesta, é justa, é excelente, é digna de louvor? Porque, querido, se ela não se refere a essas características, tá bom da gente mudar o nosso pensamento. Tá bom da gente renovar a nossa mente. Amém? É tão interessante porque eu já aconselhei pessoas e quando a pessoa vinha me dizer algumas coisas eu vi, rapaz, é isso que ela está exteriorizando, é tudo que está no pensamento dela. E para nós, eu não sei se já aconteceu com você, às vezes alguém vem contar um problema, uma situação ou um sentimento que ela tem a respeito dela mesma e no mínimo, claro que a gente não vai falar isso para a pessoa, mas no mínimo a gente pensa, meu Deus, que pensamento ridículo. Por quê? Porque é a pessoa mesmo que está pensando aquilo, ela não se tem aquela noção de quão ridículo é, de como o diabo tem massacrado ela naquela área. E a gente, como a Bíblia diz que o espiritual discerne as coisas espiritualmente, o espiritual julga todas as coisas, mas não é julgado por ninguém, no sentido não de... Você entende, né? Julgar é discernir, no sentido de discernir, entender. Rapaz, fulano me contou isso, eu entendi que o que está desajustado na vida dele é a forma que ele está pensando de si mesmo. Então você precisa, querido, ter esse discernimento e entender, talvez essa minha coisa que eu estou pensando é muito maior, ou eu estou dando muito mais vazão ou ênfase do que realmente o tamanho que ela é. Amém?
A Bíblia diz em 2 Coríntios 2,11 que, a fim de que Satanás não tivesse qualquer vantagem sobre nós, isso é Paulo falando num contexto de perdão, pois não ignoramos os seus desígnios. Então, tudo aquilo que eu estou falando do diabo, querido, não é querendo exaltar ele. Pelo contrário, eu estou ensinando que a palavra diz de não ignorar os desígnios, ou as estratégias, ou os caminhos do diabo. Que ele é um inimigo derrotado e perdedor, a gente já sabe disso. Afinal de contas, a palavra diz que o Senhor mesmo, no dia em que ele foi morto, crucificado e ressurreto, destronou, despojou potestades e principados, expondo eles no espetáculo público. Então, isso não é para nos meter medo, mas nós precisamos ter essa perspicácia, amém? Essa percepção, porque sem perceber, daqui a pouco a gente construiu um caminho, ou a gente deixou que Satanás construísse um caminho mental até nós. E quando menos se espera, tem lá um monte de jogos mentais, um monte de coisa errada, o crente pensando e vindo para a igreja. E abrindo a Bíblia e dizendo glória a Deus, aleluia, mas quando passa por aquela porta é tudo errado. Porque sem perceber deixou que aquelas coisas entrassem, amém? Então proteja a sua mente. 2 Coríntios 10:4, você pode abrir lá, é um texto muito bom também. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. A gente vê que a maioria desses textos, né, muitos desses textos foram escritos pelo apóstolo Paulo, muito provavelmente porque fazia parte da vivência dele ter que lidar com esses pensamentos, com esses jogos mentais do diabo. Talvez quantas vezes, né, o diabo não gritou ao ouvido dele, você era quem perseguia a igreja, você não é digno, você não estava com Jesus. Talvez quantas coisas foram levantadas na vida daquele homem. E glória a Deus que ele deixou esse manual para nós, amém? Que ele foi inspirado pelo Espírito para que nós tenhamos como nos prevenir dessas coisas. Então, 2 Coríntios 10:4 diz assim, olha, pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mais uma vez reforçando o que a gente já leu no primeiro versículo, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Essa palavra fortalezas vem do grego oshuroma, que significa dos argumentos e raciocínios pelos quais um debatedor tenta fortalecer sua opinião e defendê-la contra seu oponente. Sabe, querido, o diabo é esse debatedor que vai tentar fortalecer uma opinião que ele tem ao seu respeito, mas maior e mais certa é a opinião que Deus tem ao seu respeito. Amém? Vez após outra, ele vai te fazer olhar de um ângulo, te fazer enxergar de uma forma distorcida um cenário, tentando defender aquilo que ele está ali opinando, amém? Versículo 5 diz, destruímos vãs filosofias e a arrogância que tentam levar as pessoas para longe do conhecimento de Deus e dominamos todo o pensamento carnal para torná-lo obediente a Cristo, amém? Essas vãs filosofias, queridos, significam um cálculo, um raciocínio contrário à fé cristã. É por isso que não dá certo um cristão que é cristão de verdade se deixar enveredar por vãs filosofias. Sabe onde a gente encontra essas vãs filosofias? Em livros errados, em músicas erradas. Eu vou falar até podcast, né? Porque hoje podcast é uma grande fonte de informação, de opinião. Às vezes um podcast, eu vou saber aqui para o que fulano... Para ver o que fulano está falando. Mas se aquele fulano ele não tem uma influência nenhuma de Deus na vida dele, o que é que você quer ouvir? Querida, a sua opinião tem que ser formada baseada na palavra. Então não faz sentido eu seguir, vou me dar meu exemplo como mulher, né? Eu seguir páginas de feminismo, não tem sentido algum. Eu ler artigos sobre isso. Talvez só se for para eu confrontar isso, né? Estudar para depois derrubar. Mas, do contrário, querido, não faz sentido você se deixar enveredar por vãs filosofias. São coisas disfarçadas que, quando você menos espera, está moldando a sua forma de falar, a sua forma de agir, a sua forma de pensar. Amém? E isso se transforma numa fortaleza que depois é difícil de ser derrubada. Porque o ministro vai se levantar aqui, vai falar, por exemplo, como a palavra ensina que o homem deve tratar a sua esposa, como a esposa deve tratar seu marido, mas se levanta aquela vã filosofia. Mas eu não acho que seja bem assim. E aí se levanta depois o nosso pastor e vai falar sobre prosperidade bíblica e você se levanta numa vã filosofia. Não, mas também não é muito assim. Vocês estão aqui? Então não tem nada a ver um crente estar associado àquilo que o distancia do conhecimento da palavra de Deus. Se algo está nos distanciando desse conhecimento, querido, certamente algo tem por trás uma influência diabólica. Ainda que aquilo pareça muito bonito, muito filosófico, muito poético.
Amém? 2 Coríntios 11:3 diz: entretanto, olha o receio que Paulo expressa aos coríntios. Receio que, assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Nós precisamos ter cuidado para que a nossa mente ela não seja seduzida e isso faça com que pouco a pouco a gente vá se afastando do verdadeiro conhecimento no Senhor. Amém? Provérbios 4:23, na nova essa versão, né, que está aqui, Provérbios 4:23 diz assim: tenha cuidado com o que você pensa, pois a sua vida é dirigida pelos seus pensamentos. Se você parar para pensar muito daquilo que você tem vivido hoje, ou deixado de viver, é consequência de como você se imaginou anos antes. Talvez a profissão que você está agora, ou que você não está agora, é uma sequela de como você se imaginou anos antes. E daqui para frente é a mesma forma, querida. A forma que nós pensamos hoje vai nos conduzir por um caminho, vai nos conduzir por uma estrada que vai nos levar até o nosso destino. A questão é se esse destino é o nosso destino de fato em Deus, ou se é apenas um mero reflexo de tudo que eu semeei na minha mente durante anos de forma errada. Amém? A Bíblia diz que o diabo vem para matar, roubar e destruir. Certamente essas coisas, elas se iniciam através de pensamentos errados. Existe uma fagulha, existe uma seta, existe uma pequena semente investida da parte de Satanás. E aquilo certamente vai culminar em perda, em destruição, em morte. Amém? Essas semanas atrás eu tive a oportunidade, né, de estar atendendo um senhor, até comentei isso lá em casa, eu fiquei com muita compaixão, né, pela vida dele, porque ele estava ali, veio numa consulta mesmo normal, veio renovar uma receita de um remédio de pressão, a pressão dele um pouco alta, e ele começou a me relatar que há anos ele era hipertenso, usava aquela medicação e nunca, né, tinha acontecido dessa pressão oscilar. E aí eu renovando aquela receita, ele disse: doutor, eu acho que isso está acontecendo comigo porque, por conta de alguns problemas que eu tenho vivenciado, tem alterado essa pressão. Aí eu disse: que problemas? Depois dessa pergunta, essa consulta virou 1 hora, né? E aí ele foi falar que no espaço de 9 meses, ele tinha perdido 2 filhos, vítimas de afogamento. No espaço de 9 meses, você sabe o que é isso? Em 9 meses você perdeu um filho, passou 9 meses, perdeu outro filho, da mesma causa. E olha que os 2 foram numa quinta-feira à tarde. Querido, isso não é normal. Com certeza existe uma estratégia do diabo rondando aquela família, circundando a mente daquelas pessoas. E eu fui perguntar para ele: como é que foi isso? E aí ele foi relatar, né, que o primeiro filho era mais novo, acho que tinha uns 15 anos, estava num ambiente lá de pesca, num lago, e eu acho que não sabia nadar, acabou se afogando. A família ficou muito abalada, o irmão dele, o mais velho, parece que não soube lidar muito bem com aquilo, mas não passou, né, por tratamento psicológico, nem nada. E aí continuou vivendo a vida normal, mas esse senhor disse que vez ou outra esse irmão mais velho repetia: um dia meu irmão vem me buscar. Querido, isso é uma influência do inferno. Um dia meu irmão vem me buscar. E eu comecei a ver aquilo. Eu disse: mesmo, ele falava isso aí. Eu falava isso. Um dia meu irmão vem me buscar. E aí disse que quando foi um dia, numa quinta-feira à tarde, esse rapaz, agora em fevereiro, passeando com os colegas, estavam indo em direção ao açude. E ele disse que ele olhou assim para o céu. Foi assim que esse senhor me descreveu, né? Depois foi o que os colegas dele relataram. Olhou para o céu, era uma tarde ensolarada de uma quinta-feira, e disse: é hoje que o meu irmão vem me buscar. E os colegas disseram: rapaz, deixa disso, que conversa é essa? Afasta isso aí, para de falar essa besteira. E continuaram. E aí chegou nesse açude, os rapazes lá, os colegas se distraíram, ele entrou lá e não voltou mais. E não teve nada de sinalização, pelo menos o Senhor não me relatou, que ele tentou sair. Você está entendendo, né? Que ele tentou sair ou se debateu, ele simplesmente entrou e não voltou mais. E aí eu vendo aquilo, eu comecei a ensinar a palavra para aquele senhor. Eu comecei a dizer: olha, certamente, eu não sei se passou pela cabeça do Senhor que isso seria uma estratégia de Deus, um plano, um propósito, mas eu quero te dizer que Deus não tem nada a ver com isso. Eu quero te dizer que, de fato, influência maligna, a gente vê que rondou, infelizmente, a sua família. E comecei a falar da palavra para ele. No fim das contas, a gente orou, ele aceitou Jesus e assim foi.
Amém? Porque, querido, nós somos levantados por Deus para desfazer. Sabe que se você sabe de histórias como essas histórias, essas maldições, porque eu acredito nisso mesmo como uma maldição, deve parar em você. Quando você souber disso, não deixa aquilo passar, não. Ora, faz alguma coisa. Talvez alguém seja resistente, não queira receber a palavra, mas uma semente, assim como o diabo é poderoso no sentido de lançar um dardo de uma semente, maior é a palavra do Senhor, querido, na espécie de semente para ser lançada no momento oportuno. A Bíblia diz, olha, aproveiteis as oportunidades. Aproveiteis e essa era uma oportunidade, então eu quero te incentivar a ter essa consciência de que esse tipo de história não passe por você, mas que você se levante desfazendo as obras do diabo. Amém? Aleluia. Vamos entender um pouco o papel do diabo como um tentador. Amém? Você não precisa... Não, eu vou querer que você abra. Abra lá comigo em Tiago, no capítulo 1, a partir do versículo 14. Tiago, capítulo 1, 14, vai dizer assim: cada um, porém, é tentado quando atraído pelo próprio mau desejo. Algumas versões dizem concupiscência, sendo por esse iludido e arrastado. Em seguida, esse desejo, tendo concebido, faz nascer o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Um grande exemplo, querido, de alguém que foi tentado. E foi tentado por vários dias foi Jesus. A Bíblia diz, você vê esse relato lá em Lucas e em Mateus, que quando Jesus recebeu o batismo lá no Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito para então ser tentado pelo diabo durante 40 dias. A versão de Mateus dá a entender que passados 40 dias o diabo se aproximou, mas em Lucas a gente vê que a Bíblia deixa claro que durante 40 dias, de fato, o diabo esteve ali tentando a Jesus. E ao final também desses 40 dias em que ele estava jejuando, o diabo foi lá e se aproximou. Porque geralmente o diabo vai se aproveitar de uma aparente fragilidade, de uma aparente falta, perda, necessidade. Esse é o cenário ideal para que Satanás chegue e venha investir nas nossas vidas. Deixa esse versículo aberto, mas eu quero ler um pouquinho para você a respeito dessa tentação a qual Jesus foi submetido. E o diabo chegou para Jesus ao final dos 40 dias e diz: olha, se tu és filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe contestou: está escrito, nem só de pão viverá o homem. É interessante porque o diabo, querido, eu sei que muitas vezes a gente lê isso e a gente usa até o termo de dizer, olha, o diabo vai pegar a palavra e vai fazer com que a gente duvide da nossa identidade em Deus. Tudo bem, a gente pode falar nesse sentido. Mas o que o diabo estava fazendo realmente com Jesus era dando uma solução rápida. Olha, você é filho de Deus, resolve essa parada, você não está com fome, você não está de jejum, você não está entrando numa consagração, mas resolve. Chegou os 40 dias, você não merece passar por isso não, você é filho de Deus, ordena para que essas pedras se transformem em pães, dando uma solução rápida. Sabia que muitas vezes é assim que o diabo vai se levantar, dando soluções rápidas. Rapaz, você não merece passar por isso nesse casamento, não. Você não merece passar por isso nesse emprego, não. Rapaz, vai lá pedir tuas contas, grita com o teu chefe. São coisas, querido, levantadas, soluções rápidas para necessidades urgentes. Não aceita isso na sua vida. Amém? E você vai ver, se você for continuar lendo, que o diabo continuou tentando com Jesus, vai lá para o pináculo do templo, levou ele, né? Talvez isso muito através da mente também, eu acredito. Vai lá para o pináculo do templo, se joga de lá, porque os anjos do Senhor vão te aparar. E ele diz, mas não tentarás o Senhor teu Deus. Depois leva a um grande monte, e a Bíblia diz que num espaço curto de tempos faz com que Jesus visualize todos os reinos da terra. E olha, esse reino, essa autoridade me foi dada. Se você prostrado me adorar, também será você. E aí Jesus responde, né? A Bíblia diz que só o Senhor teu Deus adorará. Então você vê que Jesus constantemente, querido, é o melhor exemplo de como nós resistimos a tentações, declarando, rebatendo com a palavra. Agora, se você não souber o que está escrito, fica difícil você rebater. Porque você só vai dar daquilo que você tem. Só vai sair pela sua boca aquilo do que o seu coração está cheio. Amém? Se estiver cheio de medo, vai sair medo. Se estiver cheio de dúvida, vai sair dúvida. Amém? Então, Jesus ele é um ótimo exemplo de como resistir às tentações. E aí, por que eu expliquei, né, a respeito de Jesus passando por essas tentações? Porque a Bíblia deixa claro, em outro versículo também em Hebreus, que Jesus em tudo foi tentado. Ou ele passou por todas as formas de tentação. E a Bíblia diz, como a gente acabou de ler lá em Tiago 1,14, que cada um é tentado quando atraído.
Então eu quero te dizer que no mínimo Jesus foi atraído. Não estou dizendo que ele pecou, não estou dizendo que ele desejou, não estou dizendo que ele se viu fazendo aquelas coisas e tendo aquilo. Mas no mínimo, ele foi atraído por aquilo. Mas a Bíblia vai mostrar o caminho, como é que o pecado ele se desenvolve. Você tem primeiro uma atração. Aquela atração você vai sendo arrastado por esse mau desejo ou concupiscência na sua carne. E em seguida, esse desejo ele vai ganhando forma, ele vai se estruturando. E então ele é concebido ou faz nascer o pecado. E o pecado, após ter sido consumado, ou outras versões dizem após ter maturado, chegado a um grau de maturidade, gera a morte. Eu fiquei me imaginando, por exemplo, para você conseguir entender bem isso. Imagine que eu estivesse fazendo um jejum especificamente de doce. Não, me propus a fazer um jejum de doce. E aí, de repente, numa situação, estou acompanhando uma colega, e aí eu entro numa confeitaria. Foi um lugar errado, não foi? Para o qual eu fui. Uma pessoa que está fazendo um jejum de bolo. Aí eu chego lá naquela confeitaria, e aí, para eu nem ser tentada, eu nem olho para aqueles bolos na vitrine. Mas eu sinto o cheiro. Eu escuto o tilintar daquelas, dos garfos, e aí eu vejo aquele ambiente, vejo uma pessoa lá longe se lambuzando com bolo, e aí eu já começo, a ficar assim, e tendenciosa a olhar, e aí eu começo a olhar, não era para ter olhado, mas eu começo a olhar, e daquela olhadinha que era de relance, eu começo a me aprofundar naquilo e a desejar cada vez mais aquilo. É um bolo de chocolate com aquela calda maravilhosa, que todo mundo sabe. E eu começo a desejar, e a boca começa a salivar. E eu começo a me imaginar comendo aquele pedaço de bolo e me lambuzando. E aí eu chego e digo para a moça, pode botar um pedaço, porque eu não aguento. Quando é que o pecado foi consumado? Quando eu comprei, fui lá e comi. Mas o pecado já estava ali. Mas não é pecado comer bolo, amém? Eu estou só dando um exemplo. O pecado já estava ali. Isso fica mais claro, sabe quando? Quando Jesus está ensinando em Mateus 5:28. Olha, eu digo que qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério em seu coração. Com Jesus, querido, nessa nova lei da graça, o buraco é mais embaixo. Então, a Bíblia deixa claro que qualquer homem que olhar para uma mulher, eu não estou falando de você estar passando na rua, que eu sei que isso às vezes acontece, está passando na rua e vem lá uma enviada e aí ela vem toda quase que seminua e o homem involuntariamente. Por quê? Porque a concupiscência está no corpo dele. Involuntariamente, aí desviou olhar porque ele é crente. Amém? E ele não permaneceu olhando. Ele errou naquilo ali? Não, querido, ele foi atraído, ele até teve um desejo. Eu tenho um desejo de continuar olhando, de olhar, mas ele não olhou. Agora, é uma conhecida, rapaz, é uma pessoa do meu trabalho. E aí eu já comecei a me imaginar com ela. Daquele imaginar vieram outras coisas. E aí o diabo aproveita aquele cenário, porque aí de repente se levanta uma briga em casa. Mas a colega do trabalho não me trata desse jeito, não. E daqui a pouco é uma troca de mensagem. Eu estou te dando exemplos, não estou sabendo da vida de ninguém, graças a Deus, eu sei que não tem ninguém aqui assim. Estou só te dando um exemplo baseado naquilo que o Jesus mesmo falou do que é adultério. Então, eu estou te mostrando, querido, por que eu estou falando tudo isso? Porque o diabo pode te derrotar na tua mente, sem que você nem perceba. Porque você pode estar pecando, numa prática mesmo, virando um pecador profissional, apenas no campo da mente, sem nunca ter nem concluído, sem nunca ter nem consumado aquele pecado. Você entende? Mas olha, que isso, então, como eu falei, nos mostra que se nós não nos livrarmos da influência do diabo, ele pode facilmente nos derrotar simplesmente no campo da mente. Então, Satanás, ele não é vitorioso, por exemplo, só quando um divórcio, ele ocorre oficialmente. Vamos lá no cartório, vamos assinar e é um divórcio. Muitas vezes ele já está sendo vitorioso num lar, onde as pessoas já estão divorciadas no corpo, já estão divorciadas na própria mente. Muitas vezes Satanás não é vitorioso quando alguém vai lá e comete um assassinato. Às vezes só em odiar um irmão, como a palavra nos diz lá em 1 João 3,15, que quem odeia o seu irmão é homicida, o diabo já está sendo vitorioso. Porque odiar um irmão no seu coração, na sua mente, ainda que você não fale com esse irmão, ainda que você não seja assassino real ou oficial daquele irmão, mas a Bíblia diz que você é homicida. Amém? Então nós precisamos, querido, ter cuidado com essas sutilezas do diabo. Lucas 12:2 diz, olha, não existe nada escondido que não venha a ser revelado, ou oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que disseste nas trevas será ouvido em plena luz, e o que sussurraste ao pé do ouvido,
no interior de quartos fechados, será proclamado do alto das casas. Às vezes a gente lê isso e pensa que isso se refere a quem está pecando de forma oculta. Na igreja eu estou de um jeito, mas lá no mundo eu estou fazendo outra coisa. Não, às vezes você está na igreja, você está pecando agora na sua mente. Isso é perigoso, querido. Porque a Bíblia diz que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Uma hora ou outra, seja aqui, seja na prestação de contas com o Senhor, uma hora ou outra, aquilo que está oculto venha a ser revelado. Então é bom a gente se ajustar de hoje, é bom a gente pedir perdão de hoje, é bom a gente dizer, Senhor, eu decido alinhar o meu coração. Até aqui eu não estava percebendo isso, mas como eu percebi agora, eu decido me alinhar. Amém? 1 João 3,8 diz que aquele que vive habitualmente no pecado é do diabo, pois o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Querido, se o Filho de Deus se levantou para destruir as obras do diabo, não sou eu e você que vai erguer essa obra. Amém? Não sou eu e você que vamos ser canais para que a obra do diabo continue operando. Todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele e ele não pode continuar pecando, pois é nascido de Deus. Amém? O pecado, querido, deve ser um acidente de percurso. O pecado não pode entrar numa prática. A gente usa muito esse exemplo, né? Você pescar uma vez, né? Você ser convidado lá para um local de pesca e fazer isso 1, 2 vezes de forma esportiva não te torna um pescador. Nem colocar uma roupa te torna um pescador. Mas se você faz aquilo com habilidade, vez após vez, você já sabe até o lugar que lança. Eu sei até como faz. Eu vou pecar, mas não é de graça, não. Eu vou pecar com vontade. Isso sim torna aquela pessoa um pescador. Então nós precisamos, querido, ter cuidado para estar muito, muito distante dessa fina linha, dessa linha tênue que nos faz um pecador acidental. Acidentalmente podemos, né, recorrer ao sangue de Jesus e pedir perdão e tudo mais, ou se nos faz aquilo um pecador praticante. Amém? E aí, para finalizar, a gente vai entender um pouquinho a respeito do diabo na igreja. Vixe Maria, do diabo na igreja o diabo às vezes está na igreja. Bora ver? Lá em Romanos, no capítulo 16, a partir do versículo 17. Essa é uma boa palavra para uma tarde de domingo. Amém. Essa palavra é só preparando para a próxima palavra. Amém. Romanos, no capítulo 16, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo vai falar: rogo-vos, queridos irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e escândalos. Ou outras versões dizem, com aqueles que levantam obstáculos à doutrina que aprendeste. Afastai-vos deles, porquanto essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas sim aos seus próprios desejos. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos incautos. Contudo, todos têm conhecimento da vossa obediência. Por isso, alegro-me sobremaneira. Entretanto, quero que sejais sábios em relação a tudo que é bom, mas puros quanto ao que tem aparência maligna. E sem demora, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Sabe que quando você chega no versículo 20, parece que Paulo dá uma do nada, né? E sem demora, Deus da paz esmagará Satanás. O que isso tem a ver? Tem a ver, querido, que quem está lá em cima causando escândalo e divisão vem do diabo. Está sendo influenciado por Satanás. Amém? É claro que se você for estudar isso, você vai ver que isso é num contexto de pessoas que estavam ali se levantando contra o ensino, pregando outra coisa. Paulo pregava uma coisa, vinha lá a pessoa, pregava outra coisa, não tinha caráter, vivia a vida de uma forma totalmente abominável, né? Então era todo um contexto que formava esse tipo de pessoa, a ponto de Paulo dizer: afastai-vos dessas pessoas. Talvez ninguém aqui, glória a Deus, se encaixa nisso, mas você tem que entender que aquilo que causa divisão provém de uma influência diabólica. Sabe como é que nós causamos divisão? Quando a gente duvida daquilo que o ministro prega aqui. E a gente passa por aquelas portas e começa a comentar com alguém: mulher, eu não acho que é muito bem daquele jeito que o pastor falou, não. Ou às vezes usam uma frase fora de contexto: meu irmão, tu viu que o pastor disse aquilo? Tu acredita? Foi mesmo? Foi. Ele disse desse jeito. Sem esquecer, porque a pessoa não estava prestando atenção no culto, ela escutou só aquela frase ali. Querido, isso é causar divisão. E sabia que é muito menos danoso alguém que não concorda com uma visão de uma igreja sair. Não sei nem se eu vou mais pregar depois disso, né? Mas é muito menos danoso para você se você não concorda. Querido, porque a gente não pode estar aqui como se estivesse num cardápio, não.
Hoje a palavra é sobre prosperidade. Isso aí eu gosto. Vixe, amanhã é sobre santidade. Não gostei, não. Não, essa parte aí não dá. Mas eu quero mesmo é o sucesso. É mesmo isso aí. Amém? A gente não está aqui, querido, para ficar folheando como se a gente estivesse no cardápio. Então, é muito melhor se a gente não concorda, se a gente se levanta, às vezes, não apenas falando, mas às vezes no próprio coração. A gente não concorda com a doutrina, é melhor a gente sair. Ir para um lugar onde a gente consiga ser feliz e servir muito bem ali. Mas, geralmente, quem é assim não fica em lugar nenhum. Amém? Às vezes, foi só um comentário que eu fiz contra uma liderança, contra um ensino, querido, mas é a partir desse comentário que vem uma divisão. E você não nasceu para dividir o corpo de Cristo. Aquilo pelo que Jesus morreu para juntar é muito perigoso você querer dividir. Amém? Efésios 4:26 diz, olha, estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. E não deis lugar ao diabo. Às vezes a gente usa esse versículo 27 bem, né? Gente, não dê lugar ao diabo, não dê lugar ao diabo. E como é que a gente dá lugar ao diabo? Sendo carnal. Ser carnal, querido, é dar lugar ao diabo. Falar mal dos irmãos. Prolongar uma fofoca. Uma coisa que... O que é fofoca? É aquilo que, para quem você está contando, nem você vai resolver, nem a pessoa vai resolver uma fofoca. Só para te dar o prazer de comentar a respeito daquilo. Amém? Ser carnal é dar lugar ao diabo. E a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Tiago 4, no versículo 1, vai falar de uma outra faceta dessa atuação, dessa influência maligna do diabo na igreja. Além de causar divisão ou trazer escândalo. Tiago 4:1, Tiago está dizendo, olha, de onde vêm as batalhas e os desentendimentos que existem entre vós? De onde, senão das paixões que guerreiam dentro de vós? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não conseguis obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais, porque não pedis. E quando pedem, não recebem, porquanto pedis com a motivação errada, simplesmente para esbanjar em vossos prazeres. Você percebe, querido, que Tiago está listando aqui uma vida de um crente infrutífera. Pense numa vida infrutífera. Pede e não recebe, deseja e não tem. Inveja, mas não tem. O que tem é para esbanjar. Deus me livre, diga assim, Deus me livre dessa vida infrutífera. E a vida dessas pessoas estava infrutífera por quê? Talvez elas até conheciam a palavra da fé. É em Tiago que diz, né, a fé sem obras é morta. Com certeza elas conheciam. Mas mesmo conhecendo a palavra da fé, elas não estavam andando em amor. E aí essa fé, querido, se torna inoperante. Amém? E aí Tiago fala no versículo 4 assim, adúlteros, ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus? Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Deus. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós zela com ciúmes dos seus. Todavia, ele nos outorga graça ainda maior. Por isso declara a Escritura, Deus se opõe aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Portanto, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Mais uma vez, o Senhor, né, através do Espírito Santo, influenciando aqui Tiago a falar que nós devemos nos sujeitar a Deus e resistir ao diabo. E muitas vezes a gente usa também, né? Olha, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Em que contexto? Olha, resista, proteja seus pensamentos. Ou se levantar uma circunstância, não, resista ao diabo, vai dar tudo certo. Mas sabe qual o contexto em que ele está falando aqui? Resistir ao diabo e o diabo fugirá de vós? Olha, resista a essa influência de não andar em amor, de andar em carnalidade. Resista a essa influência de invejar. Resista a essa influência de promover briga, de promover contenda. Amém? Então, é nesse contexto que Tiago está falando. Olha, você se sujeitando a Deus, se arrependendo dessas práticas, se humilhando debaixo da poderosa mão de Deus, uma vez que Deus resiste aos arrogantes, mas concede graça aos humildes, você vai poder, então, resistir ao diabo. Aí sim, o diabo vai fugir de vocês, de vós. Amém? Às vezes é algo muito forte que você acha, é difícil, eu já vinha com esse costume, ou eu me vejo como um crente realmente carnal, ou eu me vejo como um crente que ainda está longe de uma maturidade, mas a Bíblia diz, olha, se você se sujeitar ao conhecimento de Deus, você vai automaticamente estar resistindo ao diabo, e o diabo vai te livrar dessa influência. Amém? Aleluia. O louvor pode subir. Aleluia. Você aprendeu alguma coisa hoje? Muitas vezes, querido, um tipo de palavra dessas
Eu sei que dá a impressão de que desce um pouco meio que rasgando. Mas é a palavra, querido, que nos exorta, é a palavra que nos admoesta, porque o Senhor não quer que nas nossas vidas a gente tenha uma espécie de entulho, de coisas que estão entupindo ali aquele canal por meio do qual as bênçãos do Senhor vão nos alcançar. O desejo do Senhor é que a gente esteja tão cheio da palavra, tão cheio mesmo de Deus, tão livre de toda e qualquer influência do diabo, a ponto de nós declararmos e rapidamente aquilo acontecer. A ponto de nós desejarmos, e mesmo sem orar, sem pedir, aquilo rapidamente acontecer. A ponto de que, de fato, a gente caminha em direção, eu gosto dessa palavra, caminha em direção ao destino profético que Deus tem para cada um de nós. Amém? Mas isso vai partir do princípio de nós nos livrarmos da influência do diabo no campo da mente, das emoções, talvez dentro da igreja. Amém? Se você está, vou te dar uma boa dica, se você está sentado, talvez você está aí sem servir nenhum departamento e você fica só vendo um defeito aqui e ali, eu quero te dizer que aqui não existem pessoas perfeitas. E talvez dentro de tantas coisas que eu falei, talvez eu também possa estar errado em algo, me equivocado, me expresso de forma errada. Mas, querido, para te poupar disso, procura fazer algo. Procura se envolver num departamento, porque isso também é ocupar a tua mente com aquilo que é bom, que é honesto, que vem do alto. Às vezes você está julgando muito ou se achando deslocado porque você ainda não se interessou em estar servindo em algum lugar, em estar realmente, se envolvendo com a obra de Deus. Eu vou te garantir que uma vez que você começar a se envolver de fato, colocar a mão na massa, na obra do Senhor, esses pensamentos eles saem. E você se torna participante desse movimento vivo que é o corpo de Cristo. Amém? Você pode ficar de pé? Obrigada, Pai, por essa palavra. Obrigada por aquilo que o Senhor compartilhou aos nossos corações. Obrigada, Pai, porque nós temos discernimento muito claro de tudo aquilo que vem do Senhor e tudo aquilo que é do diabo. Nós decidimos resistir a toda e qualquer influência do inferno, Pai. Nós queremos te pedir perdão essa noite por todas as vezes que nós deixamos pensamentos errados ao nosso respeito ou a respeito de pessoas ao nosso redor penetrarem no nosso coração, Pai. Nós decidimos blindar a nossa mente, colocar o capacete da salvação, empunhar a espada do Espírito, vestir a couraça de justiça e nos achegarmos de forma confiadamente ao trono do Senhor, Pai. Nós decidimos empunhar também o escudo da fé, com o qual nós iremos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Obrigada, Pai, por essa noite. Obrigada porque a Tua palavra foi pregada de acordo com aquilo que está no Teu coração. E eu declaro, Pai, que aqui nós temos crentes avivados. Eu declaro que aqui nós temos crentes preparados, armados para todo e qualquer combate. Eu declaro, Pai, que as circunstâncias que se levantarem nas nossas vidas não vão nos afastar do conhecimento da Tua palavra. Pelo contrário, vai servir de testemunho para nos fortalecermos cada vez mais no Senhor, Pai. É assim que será nas nossas vidas, em nome de Jesus. E eu gostaria de saber se existe alguém aqui no nosso meio que nunca fez essa oração de receber Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez, querido, eu até nem falei disso, mas talvez você está aqui, sabe? Existem muitos relatos, eu já ouvi muitas pessoas falarem disso, sendo atormentadas com visões, sabe? Assim como eu dei o exemplo daquele rapaz, sabe? Pessoa que já morreu e tem falado com você. Eu quero te dizer que isso não é de Deus, que a Bíblia diz que uma vez vindo a morte, aí depois vem o juízo, ninguém volta para falar nada. E muitas vezes você não sabe como é que se livra dessa influência do inferno. Eu te digo que é nascendo de novo. Nascer de novo te dá a capacidade de ter o seu espírito transformado para receber o Espírito Santo dentro de você e se livrar dessas influências. Se tem alguém aqui que nunca recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador e gostaria de fazer uma aliança, querido, uma aliança, sair dessa aliança com o diabo e fazer uma aliança com o Senhor, levante a sua mão que a gente gostaria de orar por você. Existe alguém aqui, ou existe alguém aqui que estava afastado dos caminhos do Senhor e está voltando agora, ou estava decepcionado, saiu da igreja, mas agora está voltando e quer reafirmar esse compromisso com o Senhor. Existe alguém aqui? Amém? Existe alguém aqui no nosso meio que nunca recebeu o batismo com o Espírito Santo, com a evidência bíblica de orar em outras línguas? Isso é um revestimento de poder. Isso faz parte da armadura de Deus também na vida do crente.
É o Espírito vindo sobre, te revestindo e te capacitando para estar ainda mais preparado nesse dia mau. Tem alguém aqui que nunca foi batizado com o Espírito Santo? Todos falam em outras línguas. Existe alguém aqui que gostaria de oração por cura? E aí eu vou estender esse convite. Não apenas oração por cura física, mas talvez você tenha lidado com pensamentos. Eu não quero que você fique resistindo. Amém? Eu não quero que você fique resistindo por aquilo que foi ministrado. Mas às vezes você tem lidado com pensamentos como se o diabo estivesse realmente assediando a sua mente. Você tem vez ou outra lidado com os mesmos pensamentos. Às vezes de morte, de derrota. Existe alguém aqui que gostaria de receber oração? Nós temos uma irmã aqui. Alguém mais gostaria de se unir a essa irmã? Às vezes, querida, a gente fica tentando resistir na nossa própria força. E às vezes é um momento como esse, de uma imposição de mãos, de cura, que desfaz aquela coisa que fica assediando a nossa mente. Existe alguém aqui que está lutando contra pensamento de baixa autoestima, de derrota, de perda, de morte? Amém? Ninguém? Você pode vir até aqui? É ela que quer oração, né? É a senhora? Tá. As duas? As duas. E é alguma coisa física? A senhora pode falar o que é? Uhum. E você? E você? É só ela, né? Então vamos estender as mãos aqui para a nossa irmã. Amém? Amém? Amém. Amém. Vamos orar pelas duas. Amém? Vocês têm fé para receber? Amém? Então, quando eu impuser as mãos sobre vocês, o poder de Deus vai passar pelo corpo de vocês. E tudo aquilo que está desajustado, de tudo isso que a senhora falou, vai sumir. Em nome de Jesus. Amém? Assim como a palavra diz, né? Naquele exemplo em que Jesus falou com a figueira, aquilo secou desde a raiz. Na sua vida vai ser secado. Você não vai ficar impressionada se ainda vai ter dor ou não. Certamente, quando nós orarmos, aquilo vai secar desde a raiz. Amém? Pai, eu oro por as minhas duas irmãs, Senhor, e eu declaro elas sendo saradas e curadas, em nome de Jesus, do alto da cabeça à planta dos pés. Eu declaro cura e saúde divina, cumpra a tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro que você é livre, no nome de Jesus, de tudo aquilo que o diabo tem assediado. Você não vai mais precisar, em nome de Jesus, não vai mais precisar, depende de você. Em nome de Jesus, creia naquilo que a palavra diz. Mente renovada, você tem a mente de Cristo. Em nome de Jesus, todos os pensamentos contrários à palavra do Senhor, eu declaro saindo agora. Amém. Em nome de Jesus, vida em abundância na mente dela, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Quem é que vai? Não sei. Aleluia. Que palavra maravilhosa. Amém, irmãos. Glória a Deus. O Senhor é muito bom. Então, eu queria fazer essas duas indicações que vão complementar aquilo que foi ministrado, né? Em esse livro, Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios, do autor Rick Renner. Esse livro é maravilhoso. Irmãos, esse livro aqui foi escrito em 1988, mas ele é tão atual quanto o jornal que vai sair amanhã. Então, passa lá no Verbo Shop, adquire. Tem a Igreja Triunfante, também um livro maravilhoso. Esse aqui é um livro de cabeceira, irmãos, do irmão Reagan. Então, passa lá, adquire esses livros, complementa aí a tua leitura, o teu estudo da palavra. Amém? Eu queria saber se, após o momento dos visitantes, chegou alguém aqui para visitar a nossa igreja,
Tem alguém aqui que está vindo pela primeira vez na nossa igreja? Levante sua mão. Não? Não chegou? Amém, então. Então, lá atrás, na nossa cantina, nós temos a cantina promovida pelo Departamento de Trânsito. Então, passa lá, abençoa esse departamento que tanto nos abençoa, né? Está ali olhando o seu carro, enquanto você está aqui recebendo de um alimento poderoso da palavra. Então, passa lá, honra esses irmãos. Passa também lá no nosso balcão de informações. Faz a tua matrícula do Rema. Amanhã nós começaremos uma nova matéria, Autoridade do Crente. Uma matéria que vai ser ministrada pelo pastor Fábio, né, o pastor presidente dessa igreja e professor do Rema. Vai ser maravilhoso. Então, eu te convido e eu quero que você também convide outras pessoas para estarem aqui. Amém? Então, feche seus olhos, vamos render graças por esse dia. Pai, obrigada por esse tempo, obrigada por essa palavra, obrigada, Senhor, porque nós fomos alcançados e nós correremos com aquilo que você nos depositou no nosso coração nessa tarde e nessa noite. Muito obrigada, Senhor, por sua palavra que é viva e eficaz. E nós cremos, Senhor, em boas notícias chegando, o nosso telefone tocando, e nós nos alegramos contigo desde agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Vai na paz e na graça, no nome de Jesus.